fingir ser outra pessoa. Deus, Ele nunca vai te ajudar a ser outra pessoa. Você tem que ser você mesmo, porque todos os outros já foram ocupados. Agora, Paulo começa em Gálatas, no versículo 1, e deixa bem claro que ele não chamou a si mesmo para o que estava fazendo. Que ele não era um apóstolo pela vontade dos homens, nenhum homem o colocou nesta posição, ele não se colocou nessa posição também, que ele foi chamado para fazer o que ele estava fazendo. E quando você sabe que o que você está fazendo é a vontade de Deus, isto te dá coragem e força, e você pode se apegar a isso e finalizar o trabalho para o qual o Senhor te chamou. Mas se você está tentando fazer algo porque as pessoas querem e você não tem certeza que deveria estar fazendo, você nunca fará com excelência. Por favor, certifique-se de que você possa dizer: eu acredito com todo o meu coração que o que eu estou fazendo pela vontade de Deus. Quantos acham que esta é uma boa ideia? Veja, eu sei que eu fui chamada para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu estou muito confortável aqui hoje. Não me preocupo com isso, não tenho medo daquilo. Eu não me preocupo com o que você pensa, porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso. Portanto, se Deus me chamou para fazer, é Ele quem deve fazer isso ter sucesso. Nem mesmo depende de mim fazer funcionar. Depende totalmente dEle. O que eu tenho que fazer é apenas me render a Deus e deixá-lo fazer o que Ele quer fazer. Bem, Satanás é um legalista. Ele está constantemente tentando nos trazer para debaixo da lei. Agora nós falamos sobre a lei no Antigo Testamento e hoje vivemos na dispensação da graça e então dizemos o tempo todo que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas isso não significa que agora podemos ignorar todas as leis morais do Antigo Testamento. Significa que nós fomos libertados das leis cerimoniais, mas na verdade Deus agora nos deu a graça para manter a lei moral. Já não estamos tentando cumprir algo escrito em um pedaço de papel. Isto está escrito em nosso coração. E assim temos em nós o desejo de fazer a coisa certa. Quantos entendem que quando você recebe a Cristo, você ganha um pacote santo de desejos? E as coisas que você costumava fazer que eram erradas, que não te incomodavam, já não pode mais fazê-las confortavelmente, sem ficar incomodado com elas? Amém? Quantos entendem a bagunça em que estavam antes de serem salvos? Isto é verdade, nós pensamos, não há nada de errado comigo? Eu faço o que todo mundo está fazendo? Então, de repente, você recebe a Cristo e assim, você olha para trás e não pode... Eu não posso acreditar em alguns filmes que eu costumava assistir, em algumas coisas que eu costumava fazer. É como se eu nem soubesse que isso era errado. Mas quando Deus entra em nossa vida, Ele não vem apenas para nos deixar sempre confortáveis, Ele vem também para convencer-nos do pecado quando estamos fazendo coisas erradas, e a graça debaixo da qual nós vivemos nos dá coragem para fazer a coisa certa, em vez de continuar fazendo a coisa errada. Uma área sobre a qual Paulo falou, que eu não consegui falar ontem, mas é muito importante, é Gálatas 1, 6-9. Ele diz: estou espantado por vocês estarem tão desesperadamente abandonando aquele que os chamou pela graça de Deus e estão voltando novamente para um evangelho diferente. Haviam os judeus e os gentios. Pedro foi chamado para os judeus e Paulo foi chamado para os gentios, apesar de ele ser judeu. Ele foi chamado para ensinar os gentios. Os gentios eram adoradores de ídolos. Eles esculpiam ídolos de madeira e de pedra e se curvavam diante deles, e eles também os adoravam. Eles não conheciam a Deus, não serviam a Deus, eles não se importavam com nada sobre Deus, e os judeus legalistas achavam que eles eram melhores, e então havia esta grande linha divisória entre eles, e eles odiavam os gentios absolutamente. Bem, quando Deus, por sua graça e misericórdia, decidiu incluir os gentios, e tudo o que eles tinham que fazer era acreditar para serem salvos, então isto irritou os judeus. Assim, então, eles tentavam trazê-los de volta à lei, eles tentavam encontrar pequenas formas de tirar a liberdade dos gentios, sabe? Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre, mas Satanás é um legalista e ele trabalha sempre
tentando tirar a sua liberdade. Ele é o acusador dos irmãos, sempre encontrará algo a seu respeito para te acusar todos os dias. Você tem que saber quando ele está mentindo para você e você precisa se posicionar contra e dizer: você é um mentiroso, isto é o que a palavra diz e eu não acredito em você. Amém. Então, Paulo disse: vejam, este evangelho que eu prego para vocês é o único evangelho verdadeiro da graça, salvo pela graça, pela fé. E no verso 8 ele diz: ainda que eu volte e pregue a vocês um evangelho diferente, não me ouçam, porque este é o único evangelho que é verdadeiro. E se eu voltar com um diferente, ou um anjo voltar com um diferente evangelho, não acredite, porque este é o único que é verdadeiro. Eu posso simplesmente dizer: você precisa explicar para a sua mente no que acreditar. Você precisa se certificar de que você pode comprovar na palavra de Deus. E quando doutrinas estranhas aparecerem pelas igrejas de tempos em tempos, você precisa estar muito bem fundamentado na palavra de Deus para não ser enganado por estas coisas, porque eu vejo isso acontecer há mais de 42 anos e eu tenho visto coisas diferentes através de movimentos diferentes e algumas têm algumas coisas boas. Não queremos ter as nossas mentes fechadas, mas você tem que ter um único pensamento. Saiba no que você acredita e permaneça firme no que você acredita, porque eu garanto que o engano nos últimos dias será muito grande. A Bíblia diz que se ele não abreviasse os dias em favor dos seus eleitos, ninguém poderia suportar o engano que está chegando na terra. Por nada. Sabe, todas as seitas são 90% verdade e apenas um pouquinho de mentira. E é por isso que alguns de nós, como eles, parecem acreditar praticamente nas mesmas coisas que nós cremos, exceto... Bem, eles creem que Jesus foi um profeta, mas não era realmente o Filho de Deus. Ok, bem? Está errado. 99% de verdade é 100% mentira. Você não pode dizer: isto é um tanto de verdade? É quase tudo verdade. Precisamos saber o que é verdade e seguir o que é verdadeiro e não sermos sugados para as coisas que não são verdadeiras. Então Paulo estava ficando muito irritado com os Gálatas, porque ele havia lhes ensinado a verdade, eles haviam recebido a Cristo, suas vidas estavam mudando. Agora, os judaizantes, como a Bíblia os chama, que eram os judeus que eram legalistas, os quais se infiltravam. Quantos sabem que o diabo é um infiltrado e ele se infiltra? E a Bíblia diz que eles haviam se infiltrado entre eles e tentavam dizer: bem, Jesus é bom, sabe? E nós recebemos a Jesus também, mas mesmo tendo recebido, muitos acreditavam que mesmo eles tendo recebido a Jesus, eles precisavam ser circuncidados, ou que ainda precisavam seguir certas fórmulas e rituais. Estes legalistas se filtraram e agora estavam voltando a acreditar em coisas que não eram verdade. Gálatas 5:1 diz: fiquem firmes na liberdade para a qual Cristo os libertou e não sejam apanhados novamente em um jugo de servidão de onde vocês uma vez saíram. Posso te dizer algo? Ser um cristão vitorioso, um cristão poderoso, é um trabalho de tempo integral. Não é um trabalho para um domingo de manhã, é um trabalho em tempo integral. E se você acha que uma viagem até a igreja de 45 minutos ou 1 hora no domingo de manhã vai tirar o diabo das suas costas, você está muito enganado. Amém? Então ele disse: estou surpreso por vocês estarem voltando para esta bobagem. Outra coisa aqui que é muito interessante é o versículo 10, onde ele diz: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria mais um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você não pode agradar as pessoas, agradar aos homens, você tem sempre que agradar a Deus. Se você vai servir a Cristo totalmente, eu quero fazer um anúncio agora: você vai perder alguns amigos. Deixe-me falar para essa parte de cá. Se você quer ir fundo com Deus, e espero empurrar alguns de vocês para fora da linha hoje, onde você é só, sabe, um pouco salvo. Eu estou salva no domingo de manhã. Mas você vai dizer: ok, Deus pode mandar, eu não quero ser uma falsa, eu quero a sua vontade na minha vida.
Sabe, eu disse a Deus, se você precisar, me amarre no altar e faça o que você precisa fazer comigo, mas não me deixe ser uma falsa. Eu não quero ser uma falsa que prega uma coisa e vive outra coisa. Eu acho que é hora de algumas pessoas, não somente aqui, mas pessoas que assistem pela TV, ao redor do mundo, em mais de 100 idiomas, é hora de nós assumirmos um total compromisso com o nosso relacionamento com Deus e pararmos de ter um pé no mundo e um pé no reino. Amém? Por que me comprometer? Por que se prejudicar por causa do que alguém vai pensar de você? Desde que pensem o que quiser, pelo menos estão pensando em você e não em outra pessoa, sabe? Mas então ele deixa bem claro que ele não se importa tanto com o que as pessoas pensam, ele quer fazer aquilo que Deus quer. Amém? Agora ele fala muito aqui sobre as obras da carne, e eu quero ler uma pequena história na Bíblia, que é o melhor exemplo de obras da carne para você. Eu fiz tantas obras da carne, e obras da carne é o nosso trabalho, o nosso esforço e energia tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Obras da carne é igual a frustração. Todos vocês queriam ter um destes na sua casa? Não seria bom? Eu costumava ter uma placa, não grande assim, mas era um pedaço de papel na geladeira. Obras da carne é igual a frustração, porque eu estava frustrado o tempo todo. Mas eu estava nas obras da carne o tempo todo, tentando mudar meus filhos, tentando mudar David, tentando mudar a mim mesma, tentando mudar os meus vizinhos, tentando, sempre tentando. Mas eu não estava crendo de verdade. A boa história em Gênesis 16 sobre Sara e Abraão, talvez você conheça a história, talvez não, mas vale a pena ouvir novamente. Deus prometeu a Sara e a Abraão que eles teriam seu próprio filho, mas, no entanto, havia um pequeno problema. Ele tinha cerca de 100 anos e ela 90. E, para sermos sinceros, ela já tinha passado pela mudança das mulheres e as coisas não estavam indo muito bem para Abraão, sabe? Bem, eu tentei falar o mais gentil que eu pude, gente. E Deus prometeu que eles teriam um filho. Bem, era preciso um milagre. Deus te prometeu algo que vai ser um milagre também? Tudo bem. A mim também. E então, eles esperaram 10 anos, crendo que iriam ter o seu próprio filho. 10 anos e ela ainda não teve o bebê. Quantos de vocês esperaram pelo menos 10 anos pela sua vitória ou mais? Amém? Você não gostaria que Deus te dissesse quando? Oh, não, mas Ele não vai te contar. Ele vai te esticar o máximo que você puder ser esticado. Mas graças a Deus Ele nunca nos dá mais do que suportamos. Ele pode não se adiantar, mas nunca se atrasa. Gênesis 16, 1-6. Agora Sarai, a esposa de Abraão, não tinha lhe dado filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sara disse a Abraão: eis que agora o Senhor me tem impedido de ter filhos. Vá com a minha serva, e pode ser que talvez eu tenha filhos através dela. E então Abraão ouviu a voz de Sarai. Agora, homens, acho que tem muitas vezes em que vocês precisam escutar suas esposas, mas esse foi um dos momentos em que Abraão deveria ter dito: dona, você está doida. Você pensaria que qualquer mulher teria uma ideia melhor do que dar seu marido para outra mulher? E achar que iria funcionar? Agora, para ser justa, havia muito disso acontecendo naquela cultura e, sabe, não era assim tão incomum para uma mulher que era estéril talvez tentar ter um filho através de uma das suas servas. Mas ainda era uma ideia idiota, porque isto nunca funciona. Então, depois de Abraão viver 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu a Abraão, seu marido, como esposa. E ele entrou com Agar. Nós sabemos o que isso significa. Ele entrou com Agar. Deve ter sido divertido assisti-lo entrando na sua tenda. E ela ficou grávida.
Agora aqui vem o problema, e quando ela viu que havia concebido, ela olhou com desprezo para sua senhora. Agora esta moça, que era uma serva de atitude doce, submissa e gentil, agora acha que está um nível acima e diz, bem, eu posso ter filhos e você não. Então, adivinha, Abraão vai me amar mais. Ela não disse isso, mas era a sua intenção. Então o que Sarai faz? Oh meu Deus, isto parece muito com a gente. Certo, agora ela não está gostando dos resultados de seu plano carnal, e então ela diz a Abraão que o mal feito a mim caia sobre você. Vamos lá. Eu dei a minha serva para você em seus braços, e agora quando ela concebeu, ela me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e ti. E Abraão fez o que o homem sempre faz. Ele disse, eis que a sua serva está em seu poder, lide com ela como quiser. E Sarai lidou duramente com ela, e ela fugiu dali. Então, eles tiveram um plano estúpido, que nunca poderia ter funcionado, era obras da carne. Então, naturalmente, vai ser só o quê? Frustração. Eu li algumas coisas maravilhosas há alguns dias atrás em um livro do Otmani que eu estava lendo de novo. E isto é simplesmente o que ele disse. Eu quero que você ouça. Um homem deve assumir a responsabilidade por todas as suas ações. Devemos nos responsabilizar por nossas ações e parar de culpar outras pessoas pelos nossos próprios problemas. Sim, você não tem certeza de que gosta disso. Eu sei, e eu posso dizer pelo som das palmas o quanto de acordo vocês estão ou não estão, sabe? O que eu disse foi que nós temos que parar de culpar as outras pessoas. Pelos nossos problemas. E no final de tudo eles tiveram um filho e aquilo, sabe, foram mais 10 anos de bagunça e finalmente, então eles vieram a ter o bebê que Deus os havia prometido. Então, as obras da carne não trazem nada mais além de frustração. Agora, quando Deus chamou a Paulo, a Bíblia nos diz que ele não consultou imediatamente com carne e sangue, mas que ele desapareceu na Arábia por 3 anos. Este era um homem inteligente. Este era um homem que estava perseguindo a igreja e alegremente capturando e prendendo os cristãos para serem levados à morte e tudo mais. Ele odiava o cristianismo, ele era um judeu zeloso e fariseu. A questão é que, por pior que possa parecer, o seu coração estava certo. Ele amava a Deus realmente e de coração ele achava que estava fazendo aquilo que era certo. Então ele diz que Deus lhe deu a graça porque ele não tinha conhecimento. Sabe, quando você está fazendo algo errado e realmente não sabe que está errado, você terá mais graça do que alguém que sabe que está fazendo algo errado e que continua fazendo assim mesmo. É por isso que, ouça o que eu vou dizer, toda vez que você vai à igreja, toda vez que você ouve a palavra de Deus, quase sempre fica um pouco mais perigoso para você ser desobediente de propósito, porque você está ouvindo muitas verdades hoje e agora você não pode mais dizer, eu não sabia. Como os israelitas, 23 mil deles teve que morrer em um só dia para que eles finalmente reconhecessem, nós pecamos. Pergunta, que tipo de confusão temos que entrar antes de dizer, ops, eu devia ter feito as coisas do jeito de Deus. Gálatas capítulo 2. Vamos indo. E então, depois de 14 anos, eu subi novamente a Jerusalém, com Barnabé levando Tito comigo. Então, aqui, Paulo tem este encontro com Deus, este encontro milagroso com Deus na estrada de Damasco. Jesus disse a ele
Por que você está vindo contra mim? Por que está lutando contra mim? E Paulo era um homem inteligente. O que você tem para mim, Senhor? Agora veja, tudo que Deus quer ouvir de você, quando Ele te confronta sobre algo, é: Deus, me perdoe se não estou fazendo do seu jeito. O que você quer que eu faça? E contanto que esteja disposto a mudar, Deus trabalhará com você. Você me ouviu? Se você está disposto a mudar, Deus trabalhará com você. Não importa quantos erros você cometa, não importa quantas vezes você fale, não importa quantas vezes você caia no buraco. Se o seu coração quiser agradar a Deus, Deus nunca vai desistir de você se você não desistir dele. E assim, então, depois de 3 anos, ele foi e se apresentou a Pedro por 15 dias. E então ele desaparece novamente por 14 anos. Agora, não é que ele não estava fazendo nada, mas a Bíblia não nos diz muito sobre o que ele estava fazendo, sabe? Então é óbvio que ele não precisava da aprovação dos homens. Na verdade, ele não queria ser realmente afetado pela opinião de todo mundo sobre aquilo que ele deveria estar fazendo. Então ele ficou sozinho com Deus, para obter uma verdadeira clareza e obter um verdadeiro fundamento na sua vida do que Deus queria que ele fizesse. Me lembro no início, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu tentei tudo o que eu poderia tentar para me encontrar com outras pessoas que estavam pregando e tinham grandes ministérios. Eu tinha uma grande visão, então eu marcava encontros com as pessoas e elas cancelavam. Eu queria que alguém me dissesse o que fazer. Eu queria que alguém me dissesse como fazer o que eu estava fazendo. Isso aconteceu tantas vezes que eu finalmente entendi. Deus disse: eu não quero que você saiba deles o que você deve fazer, eu quero que você saiba de mim. Deus não quer que você seja uma cópia de outra pessoa, Ele quer que você seja você, o original. Amém? Então, como você sabe, eu não sou igual a ninguém mais. E eu não. Então, eu tenho muitos amigos no ministério, mas para ser honesta, eu não quero ficar tão focada nas pessoas a ponto de me desviar daquilo para o qual Deus me chamou, ao começar a sentir que eu preciso ter a aprovação delas para tudo o que eu faço. Então, Paulo disse: eu não preciso de aprovação. Sabe por quê? Porque quando você realmente ouve de Deus, e você sabe que Deus falou com você, e disse algo para você, e te chamou para fazer algo, você não precisa de todo mundo dizendo que tudo está bem. Amém? Agora, não estou dizendo que não devemos ouvir as pessoas. A Bíblia diz que a sabedoria na multidão de conselheiros. Eu teria cuidado se eu viesse com algo que acho que deveria fazer e uns 25 crentes fortes e que eu realmente respeitasse e dissesse: você está indo na direção errada, você deveria sair por mais 14 anos e orar mais. Mas quantos sabem que se você deixar as pessoas guiarem a sua vida, não terminará onde Deus quer que você esteja? Quantos sabem disso? Você não pode fazer isso. E então você deve optar por perder algumas dessas amizades ou deixar que elas fiquem fora da sua vida, e você tem que estar bem com isso, porque quando o impulso vem para te empurrar, o que você precisa é de Deus e ninguém mais. Vamos lá. Eu certamente posso dizer que toda vez que você toma uma decisão certa para Deus, o diabo vai encontrar alguém que não vai gostar. Paulo disse: quando eu fui ao encontro deles, foi por causa de uma revelação. Versículo 2 de Gálatas 2. Porque previamente me encontrei com os que pareciam influentes para pregar entre os gentios o evangelho que eu preguei, para ter certeza de que eu não estava correndo ou não correria em vão. Verso 5, eu amo esse. E entre aqueles que pareciam influentes, o que não fazia diferença para mim, Deus não mostra parcialidade? Digo, aqueles que pareciam influentes não agregaram nada a mim. O que Paulo estava dizendo? Eu não estou impressionado com a sua posição? Não estou impressionado com o seu título? Posso te dizer algo? Veja, só porque você convive, consegue estar entre as 10 pessoas mais importantes da sua igreja, naquele grupo,
Eu garanto que isso não agrega nenhum valor a você. O único valor que nós temos é quem nós somos em Cristo. Eu quero lhe dizer que às vezes Deus vai nos levar a lugares desconfortáveis em nossas vidas, mas é realmente bom. Sabe por quê? Porque alguns dos nossos melhores momentos de crescimento espiritual e maturidade vêm desses lugares. E eu sempre digo que quando dói e continuamos a fazer o que é certo, estamos crescendo. Quando não dói, estamos desfrutando o crescimento que já temos.